essa Lady Gauss, esse troço vai me ferrar. Ô, velho, ai. acorda, pô. Você tá aqui no Fiskenbox. Fiskenbox aqui resolve tudo. Essa parada Lady Gauss é fácil. Pô, vamos lá, rapaz. Uhul! Na figura abaixo, um próton se encontra a uma distância vertical d/2 do centro de um quadrado de aresta d. Qual é o módulo do fluxo elétrico através do quadrado? Esse problema ele é resolvido aplicando a lei de Gauss. A lei de Gauss trata justamente do campo elétrico ou da quantidade de linhas de campo elétrico que atravessa uma superfície. A lei de Gauss nós temos através dessa expressão, a integral de uma superfície fechada E vezes um vetor elemento de área é igual a Q sobre zero. Observe que a lei de Gauss ela pode ser quebrada, na realidade, em dois pedaços, onde nós temos que o fluxo é a carga englobada por uma superfície chamada gaussiana sobre a constante de permissividade, e também o fluxo é um produto do campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, onde esse ângulo é o ângulo entre o vetor campo elétrico e um vetor normal à superfície. Bom, voltando à nossa questão, nós queremos saber qual seria o fluxo elétrico através do quadrado. Observe essa imagem, onde nós temos um problema aqui que corresponde ao seguinte. Nós temos linhas de campo que saem para todas as direções. Então, retornando nesta equação em que o fluxo pode ser determinado por carga dividido por E0, que é a constante de permissividade, nós temos um problema que as linhas de campo elas saem em todas as direções e muitas dessas linhas de campo não passarão pelo quadrado. Então, o fluxo que a gente obtém através dessa expressão Q sobre zero não corresponde exatamente ao fluxo que passa pelo quadrado, porque o fluxo também depende da área. E nós vemos ali que tem linhas de campo que não estão passando por essa área. Como que nós solucionamos, então, o problema? Observe, se nós pensarmos que o quadrado é uma das faces de um cubo, o que nós temos? Que existem linhas de campo que partem da carga, que é um próton, em todas as direções. Então, nós temos linhas de campo que passarão por todas as faces do cubo. E, imaginando uma simetria perfeita, a quantidade de linhas de campo que passa em cada uma das 6 faces é exatamente a mesma. Então, a solução desse problema é encontrar o fluxo e dividir, no caso, por 6, pois a carga está localizada, nesse caso, a uma distância d do quadrado, que corresponde ao centro do cubo. Fazendo os cálculos, então, me acompanha aqui, nós vimos que o fluxo é a carga dividido pela constante. Temos, então, que o fluxo é o próton tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o E0, que é a constante, 8,85 vezes 10 a menos 12. O que nos dá um fluxo de 0,181, que multiplica 10 na menos 7. Porque eu tenho 12 negativo que vira positivo. Bom, esse é o fluxo que passa por todo o cubo. Professor, coloca aí a unidade. Claro, newtons metro quadrado por coulomb. Agora, esse é o fluxo que passa por todo o cubo. E, no caso, se nós pegarmos esse fluxo e nós, então, dividirmos por 6, nós teremos o fluxo que passa pelo quadrado. Nesse caso, o fluxo, então, divide esse resultado por 6, nós vamos encontrar 0,0301 vezes 10 a menos 7.
E arrumando um pouquinho, o fluxo passa a ser, então, de 3,01, 10 a menos 9 Newton, metro quadrado, por coulomb. E está aqui o fluxo, então, que atravessa o quadrado. Mas não vai embora. Nós vamos resolver agora uma segunda questão envolvendo lei de Gauss. Veículos espaciais que passam pelos cinturões de radiação da Terra colidem com elétrons confinados ali. Como no espaço não há potencial elétrico de terra, o acúmulo de cargas é significativo e pode danificar os componentes eletrônicos, provocando perturbações de circuitos e controle de disfunções opcionais. Um satélite esférico de metal com 1,3 metros de diâmetro acumula 2,4 microcoulombs de carga ao completar uma revolução em órbita. Calcule a densidade superficial de carga. Letra B. Calcule o campo elétrico resultante imediatamente fora da superfície do satélite. Então, essa questão também envolve a lei de Gauss. Nós temos que, o primeiro item, devemos calcular uma densidade superficial de cargas e no segundo, determinar o campo elétrico. Bom, para determinar a densidade superficial de cargas, a densidade é representada por essa letrinha que é o sigma, e a densidade superficial é a gente pegar a carga e dividir pela área. Se nós observarmos no satélite como não há uma ligação com um potencial de terra, então as cargas, na verdade, elas não têm como serem escoadas para a Terra, não há um aterramento para os veículos espaciais que cruzam certas regiões do espaço, então nós temos que a carga se acumula pela superfície e o satélite esférico, nesse caso, tem 1 metro de diâmetro, 0,65 metros de raio. Então, a densidade superficial é, no caso, vamos calcular aqui, a carga, que nesse caso é 2,4 microcoulombs, mas eu ainda não vou substituir, porque a área era uma esfera, e a área de uma esfera é 4 πr ao quadrado. Então, agora, substitui aqui comigo, vamos lá. 2,4 microcoulombs. 2,4, o micro equivale a 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 4, que multiplica π, que multiplica o raio. O raio, 1,3 de diâmetro, o raio é 0,65 ao quadrado. Logo, faça as continhas e a gente chega num resultado em que temos 4,5 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb sobre metro quadrado. Então, a densidade de cargas, ela foi aqui determinada, mas a gente precisa determinar o campo elétrico. Então, me acompanha nesse raciocínio para determinar o campo elétrico. Olha só. Aqui está o satélite. Esse satélite, então, é uma esfera. E na superfície da esfera, observe que o campo elétrico, como é uma esfera carregada positivamente, o campo elétrico aponta para fora. E o elemento de área também aponta no mesmo sentido, de forma que nós temos um ângulo aqui, θ, entre o E e o dA, que é de 0 graus. E o cosseno nesse caso, representa 1. Agora vamos lá. Aplicando a lei de Gauss, nós temos integral de uma superfície fechada do campo vezes dA, que é igual a Q sobre E0. Nesse caso, fazendo a integral, eu tenho o campo e esse elemento de área que a gente tem aqui é uma porçãozinha dessa superfície gaussiana que envolve exatamente o satélite de metal. E quando eu integro esse elemento de área, ele pertence a essa esfera. Então, a área aqui tem que ser uma área de uma esfera. E a área de uma esfera é 4 πr ao quadrado, que é igual a Q sobre E0. Aí, eu tenho o campo, eu vou isolar, vai ficar Q
sobre 4πr ao quadrado vezes zero. Porém, isso aqui é a integral desse dA, que é uma área. E a gente viu que na tela anterior nós pegamos exatamente que sobre 4πr ao quadrado, foi exatamente isso aqui. Isso aqui era o nosso sigma. Logo, observe que o campo é a densidade superficial dividido pelo zero. O campo, então, a densidade superficial nós já calculamos, 4,5 vezes 10 a menos 7. O E0 é a constante, 8, 85, 10 a menos 12. Fazendo essa divisão, chegamos num valor de campo de 5,1 vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb. E aqui está resolvido o segundo item, certo? Então essa foi mais uma aula do Physics in Box. Se você gostou, dá um like para nós, ajuda o canal. O seu like é muito importante, ajuda a produzir novas aulas. Talvez você não saiba disso, mas importa demais quando você dá o seu like. Compartilhe com seus colegas, afinal de contas, eles devem estar precisando. E aqui eles têm a oportunidade de aprender aí a lei de Gauss. E se você tem dúvidas, tem perguntas, coloca nos comentários que a gente responde. Muito bom ver você por aqui. Até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.